Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Café com Peça, o podcast de autopeças oferecido pela Della Rosa. Eu estou muito feliz de estar com você em mais uma oportunidade nesse episódio tão especial. Já conto um pouquinho para você quem é que está comigo aqui na mesa hoje, mas antes disso, pelo amor de Deus, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, se você ainda não se inscreveu no YouTube, faça isso hoje. Ativa a notificação lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram e para você que curte ouvir aí o podcast Café com Peça, onde você estiver, caminhando, correndo, na academia, levando os filhos para a escola, no seu trabalho, acompanhe a gente em todas as plataformas de podcast, porque é lá que você vai encontrar o áudio do nosso podcast à sua disposição. Mas hoje eu quero trazer você para essa mesa que está muito especial, onde a gente vai revelar bastante da essência do que é o podcast Café com Peça. Eu estou muito feliz hoje e sem demora eu quero apresentar para você os nossos convidados muito especiais de hoje. Comigo aqui na mesa, Duzinho e o Rodrigo, Luiz Eduardo e Rodrigo Augusto, os nossos meninos do marketing, os caras que tocam tudo aqui dentro da Della Rosa e que são os condutores aqui do nosso podcast Café com Peça, que ficam aqui em todos os bastidores. Estou muito feliz, Duzinho. Bem-vindo, mano. Satisfação. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado. Esses caras que estão aqui sempre atrás das câmeras, mas hoje com a gente aqui na mesa. Muito bom. Du, bem-vindo. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado. Eu sei que todo mundo já conhece um pouquinho da Della Rosa, quem já esteve aqui, sabe um pouquinho de quem está na equipe, de quem não está na equipe, mas eu acho que hoje, porque a gente está falando exatamente do podcast, quase que todo mundo não conhece vocês, né? O podcast atinge um público que a gente não consegue controlar, a gente não consegue definir quem é que vai ouvir, quem é que vai assistir. E vocês são as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Nós vamos hoje falar um pouquinho do surgimento do podcast, como que ele nasceu, o que é, o objetivo, a infraestrutura, e vai ser um bate-papo com certeza muito legal, que a gente acaba inclusive aprendendo muito sobre essa história de podcast, que é algo tão hypado hoje, tá bombando hoje podcast, né? Todo mundo tem um podcast que gosta de ouvir, que gosta de aprender. Mas antes da gente falar do Café com Peça, antes da gente falar sobre podcast, eu quero falar um pouquinho sobre vocês. Quem são vocês? Quem é o Du? Quem é o Rodrigo? Como é que vocês vieram parar aqui? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente aí. Conto. Primeiro, obrigado, cara. Sei lá, é estranho estar aqui, né? Que bom que vocês aceitaram. Normalmente a gente fica atrás das câmeras ali, atrás do computador. O pior é que todo mundo que chega, a gente fala, não, fica tranquilo, é de boa, vai numa tranquilidade só. Agora a gente tá aqui, dá aquela tela azul. Pimenta no zóio dos olhos. Senta aí, fica tranquilo, finge que não tá gravando nada, a gente sabe que tá gravando. Essa aqui é a vingança de todo mundo que já veio aqui. Mas o bom é que a gente vai provar o café. Falando nisso, vamos tomar o nosso café aqui? Vamos tomar o café, cara. Poxa, isso aqui é muito legal. Isso aqui, o nosso podcast é o podcast Café com Peça, então tem que ter café. Vocês, por favor, se sirvam, fiquem à vontade. Eu gosto demais desse momento aqui, porque tira totalmente o nosso sono e permite que a gente fique concentrado. Vai até com um sonzinho hoje. Ó, vai ter sonzinho no café, então vai. Quando é do marketing, é outra coisa, né, cara? Ó. Isso muda tudo, hein? Se pegou o som, eu não sei. Que legal. Muito bom. Cafezinho mineiro. Saúde. Bom. Saúde. Que bom que vocês estão aqui. Então conta um pouquinho da história de vocês pra gente. Deixa a gente descobrir mais sobre vocês. Quem é o Duzinho? Quem é o Rodrigo? Então, Luiz Eduardo, né? Vulgo Duzinho. Todo mundo chama por Duzinho aí. Bom, tenho 33 anos, trabalho com fotografia, sou videomaker também. E na Della Rosa a gente faz a parte de marketing, né? Tá por trás das câmeras, controle de rede social, as publicações dos episódios do podcast. Inclusive, se tiver algum corte que alguém não goste lá, foi a gente. A culpa é nossa. Mas, graças a Deus, o pessoal tá gostando bastante. Mas é isso,
é isso que a gente faz, é uma coisa que eu adoro fazer, tá por trás das câmeras e tal. E como é que você chegou aqui na Della Rosa? Então, na Della Rosa foi em 2020, né? Na pandemia. Né? A gente era da Balmac, né? Que faz parte do grupo Della Rosa. A Balmac é uma indústria de balanças, né? Indústria de balanças. E depois o Rodrigo conta dele aí. Mas na pandemia surgiu a necessidade. O Henrique, ele colocou um desafio pra gente de começar a produzir alguns conteúdos pro YouTube, né? Gravar alguns vídeos. E aí eu vim pra cá como um teste a princípio, né? Pra gente ver se ia dar certo ou não. A gente montou os equipamentos ali na sala de treinamento na época e comecei a gravar alguns vídeos com o Alberto, né? O Alberto já esteve aqui também, né? No podcast. E falando de peça, falando de terminal de direção, engrenagem, falando de comando de freio, de tudo. E os vídeos começaram a render, né? Um conteúdo legal. E durante a pandemia o pessoal sentia uma falta, né? Desse conteúdo, né? E aí, acabou meio que surgindo o setor de marketing da Della Rosa, né? Marketing, assim, com realmente uma pessoa ali para fazer a produção de vídeo, fotografia, edição de todo esse material, publicação no YouTube, movimentar o YouTube, as redes sociais, né? E foi assim que eu cheguei na Della Rosa aí, né? Bem-vindo, Dudu. Muito... Que bom que você tá aqui, cara. Muito bom. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Já há muitos anos, Eu gosto muito de fotografia, filmagem, né? De produção e tal. E, enfim, a pandemia, ela foi ruim, claro, né? Mas, se tratando do profissional, para mim foi algo que acrescentou muito. Eu saí de uma área técnica para uma área de produção audiovisual que eu não esperava, né? Foi algo que realmente acabou acontecendo e estamos aqui. Tô adorando. Bem muito orgânico, bom. né? Quer dizer que você tá em casa, né? Tô em casa. Você tá em casa, porque o que você gosta de fazer é produção de vídeo, de foto, né? Exato. E isso faz parte da sua essência, né? Faz Muito bom. Faz parte, cara. Muito legal. Bem-vindo, Dudu. Que bom que você tá aqui. E o Rodrigo? Conta aí, Rodrigo. Eu vim de carona com o Du. Eu vim de carona. Trabalhava na Balmac já. E acho que fazia um mês que você estava aqui já. Fazia um mês e meio. Um mês e meio. Surgiu a demanda de produção de conteúdo para web, e-mail marketing, um website que estava em meio caminho, né, para finalizar. E daí fizeram um convite e eu vim para cá. Começou o trabalho na Della Rosa. Mudou completamente o foco, né? Verdade. Porque acostumado, já fazia um tempo que tava na Balmac, fazia uns 3 anos, 4 anos que tava na Balmac. Então, o meu dia era instalação de balança, calibração, visita ao supermercado, inauguração do supermercado, correria, pânico. Tudo funcionando, né? E daí mudou totalmente do ramo técnico pro ramo criativo. Né? Inclusive, eu tava muito enferrujado. Né? Que é uma área em que você fica parado um ano. A hora que você volta, você já volta meio... Pera, o que mudou? O que aconteceu aqui? O que tá rolando, né? E também porque, por ser uma área completamente diferente, eu tive que aprender um pouco mais do que era o mercado de automotivo pesado, o mercado de agrícola, né? Como que funcionaria isso. E a gente foi descobrindo junto, né? É verdade. Como conversar com esse público, como interagir com ele, qual a maneira que era mais agradável para ele, né? Uma forma que você não fosse intrusivo na tua comunicação, ao mesmo tempo dosasse bem as coisas, né? E a gente acho que construiu nesse meio tempo um modo de trabalho que eu acho que funcionou bem. Muito bom. O que é uma barra em V, né? O que é uma barra em V, o que é uma... Né? O que era uma balança de supermercado, uma balança de banheiro, você já sabia. Agora, o que era uma barra em V, o que era um terminal, o que era um comando de freio, o que era uma barra, e até um não sei comando das de quantas, freio. axial e tal, aí já, né? Você vê o comando de freio, por exemplo, de um trator, não tem nada a ver com freio que você tá acostumado a ver. Então, você olha aquilo e fala, nossa, é um freio, prazer. Mas aprender do zero é muito legal, né? E é engraçado também depois você olhar a peça e falar, isso aqui é uma barra em V.
né? Porque antes alguém falava, preciso da imagem do comando de freio XYZ. O que é isso? Não faço ideia. Né? Daí depois de um tempo você vai entendendo a aplicação daquilo, pra que aquilo existe, por que tem aquele detalhe na peça assim, quais são as dores que o mercado tem naquele tipo de aplicação, por que foram feitas aquelas modificações naquele projeto, por que é daquele jeito, por que funciona assim. E você percebe que uma peça talvez tão simples tem muita coisa por trás ali envolvida que fez ela chegar ali naquele formato, daquele jeito. É muito legal. Muito legal mesmo. Que legal. Eu até brinco que... Desculpa, mas eu até brinco que... Hoje eu tô andando na pista, assim, né? E aí passa um caminhão, às vezes um Volvo, né? Um caminhão Scania, um antigo, assim. Eu olho e falo, nossa, caminhão bonito, conservado, novinho, né? E tal, não sei o quê. Hoje a gente conhece mais o mercado. Vê um trator, um John Deere, assim, e fala, nossa, esse trator aí é bala. Então... E é legal porque a gente passou... no caso de vocês, a trabalharem com um produto que é aplicado no que move o Brasil, né, cara? Caminhão, trator, ônibus. As pessoas são transportadas dentro de ônibus. As cargas, tudo que a gente recebe, realiza, vive, chega no porto ou no aeroporto, é produzido na fábrica e depois é colocado dentro de um caminhão, colocado na estrada e vai parar no supermercado, na nossa casa, na loja, né? E o trator tá lá no campo produzindo tudo. Então, é muito nobre, né? Passar a fazer parte desse processo dentro de um país, né, cara? O aço do navio que trouxe essa mercadoria precisou de um trator para mineração daquilo, né? Então... muito legal, muito legal. Bem-vindo, Rodrigo. E você é um cara muito criativo, né, cara? Você gosta disso. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. Os criativos têm as suas características, criativo, né, cara? um pouquinho sistemático. Um pouquinho sistemático, um pouquinho chato. Deixa a arte meio torta pra você ver. Nossa. Alinhamento. Que legal, que bom. Você tá também vivendo um pouco da sua essência, né, cara? Sim. Isso é muito legal, né? Essa história de ser criativo, de transbordar. É gostoso. Você fazer o que você gosta, fazer de fato com entrega. Você não faz... Lógico, você tem um objetivo para aquilo que você está fazendo, mas você faz com liberdade de fazer e depois põe em discussão se aquilo é válido ou não, sem medo de errar, sem medo de será que é assim que querem? Será que é assim que não querem? Põe lá e vendo o que dá, entendeu? Isso é gratificante, porque você não fica amarrado, né? Muito bom. A pior coisa que tem quando você está criando alguma coisa é ter muita moldura em volta ali te cerceando, porque te limita muito. O poder de criação precisa de um poder de liberdade paralelo, né? Senão não acontece, né? Muito bom, muito bom. Muito feliz de ter vocês aqui na mesa. O Du, dentro da área de marketing da Della Rosa, mais voltado à rede social, à edição, à gravação, à publicação de materiais de vídeo. O Rodrigo, mais voltado à criação, né? Catálogo, marca, feiras, né? Essa gestão de feiras, né? Calma, não começa a tremer aqui na mesa. Essa parte, né, que deixa o ser humano maluco. Né? Muito legal, eu tô muito feliz. Essa é a equipe, eu sou... né, o cara que tá à frente do marketing da empresa, então eu fico muito feliz de ter vocês. Vocês são meninos de ouro, eu amo trabalhar com vocês e ter conseguido colocar vocês nessa mesa aqui já é uma vitória já. Então eu fico muito feliz que todos conheçam vocês e bora trabalhar então um pouquinho nesse podcast aqui. Foi até engraçado o dia que você falou: como é que estamos no dia tal pra gravação? Estamos. Beleza, então tá marcado, pronto. Esse aqui foge da câmera que nem... Meia fase já tá bom pra mim já. Beleza, vem. Então, beleza, vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso podcast, Café com Peça, porque ele não existia, né? Nós somos o departamento de marketing, obviamente junto com outros profissionais que nos atendem interna ou externamente. É uma área complexa, uma área que se conecta, né, a muitas outras áreas e muitos outros provedores para a gente aqui, mas vamos começar a canalizar um pouco para a gente falar um pouquinho do nosso podcast. Um belo dia, estava eu na minha sala, né, eu sou irmão do Henrique, né, nós somos sócios na Della Rosa, o Henrique está à frente, é o Visioncaster, o cara que traz a visão para o negócio, junto com o meu pai, Devanir,
que é o presidente. O meu irmão hoje é um diretor comercial que está envolvido em muitas áreas. Ele senta na minha mesa e fala assim, cara, tive uma ideia. Essa ideia é do Henrique. Né? Ele fala, a gente precisa lançar um podcast na Della Rosa. Por causa disso. Veja se é possível. E aí eu venho aqui com vocês, sento com vocês. Olha, o Henrique demandou tal coisa. Ele tem essa ideia, tem essa visão. Ele entende que isso é importante para a empresa e, mais do que para a empresa, ele entende que isso é importante para o mercado que a empresa está envolvida. A gente já vai falar um pouquinho de propósito, de objetivo, né? Mas a gente já tinha um estúdio aqui, né? Que era um estúdio que era basicamente um estúdio de TV. Né? Um estúdio para YouTube, para TV, para que a gente pudesse fazer gravações, apresentações, mais ou menos como se fosse um trabalho jornalístico. Né? E esse estúdio, ele não tinha capacidade de geração, de produção para um podcast. E ele chega na gente e fala assim, dá para fazer? E eu venho com vocês, falo assim, dá para fazer? Você fala, não dá para fazer, mas a gente pode fazer. Então a gente junto senta, faz uma lista de materiais, de infraestrutura, o que é importante em termos de câmera, iluminação, tal. A gente também vai falar disso hoje. E a gente começa a pensar em podcast. Enfim, isso sai do plano do surreal e começa a entrar num plano real. Essa é a história. E a gente começa a falar, olha, começo do ano de 2022, mais ou menos, né? A gente começa a falar assim, olha, vamos iniciar as gravações aí daqui uns 90 dias. Precisamos ter material, precisamos ter nome, a coisa precisa acontecer. A gente começa pelo nome. Né? Vocês lembram desse brainstorm do nome, de definição do nome do podcast? Saiu com a gente sentou aqui, eu, Rodrigo, Du, o Alberto, o Henrique, e começamos a chutar a bola para todo lado dentro do campo. Né? E vocês, não sei se vocês lembram, mas eu tenho anotado aqui um monte de nome possível. Rendeu até um trechinho de vídeo de lançamento do podcast. Né? É verdade, que a gente até acabou gravando, né? Nós tínhamos acabado de comprar os equipamentos, botamos os equipamentos para rodar e vamos começar a testar microfone, testar câmera, luz. E nisso a gente fez um brainstorm. E eu vou lembrar vocês de alguns possíveis nomes aqui. Que hoje a gente chama Café com Peça, mas a gente correu severos riscos de ter outros nomes. Né? Então, os nomes, eles... Dar um nome, batizar um podcast não é fácil, porque pode não ter nada a ver com o conteúdo que você vai produzir. Pode ter a ver, mas já tem um outro cara que usa esse nome. Né? Pode ter registro desse nome, enfim. A gente quase chamou Dieselcast, né? Mas isso era muito limitado aí realmente a veículos a diesel, né? Diesel. E aí moto, carro, né? Linha leve em geral, né? Iam ficar de fora desse negócio, né? Partscast, que está relacionado a peça, né? Parts é peça em inglês. Autocast, mas tanto Partscast quanto Autocast já existiam. Então, pulamos fora. PeçaCast é engraçadinho, né? PeçaCast é engraçadinho, né? Aí, Drive ou Drivecast, mas aí ia aparecer com o nome de um concorrente X aí, a gente falou, não, pula fora. Motor ou Motorcast, né? DR no estúdio foi legal. DR no estúdio foi bem debatido, né? O DR no estúdio. DR no estúdio tem a ver com Della Rosa e tem a ver com ter uma DR, né? Discutir a relação no estúdio. Mas o podcast Café com Peça não é um produto da Della Rosa. Então, DR ficou de fora. Né? Oficina de negócios ou oficina de ideias, brincando aí com a palavra oficina, já que as nossas peças são aplicadas em oficinas, né? Mão na graxa. Mão na graxa é bonitinho. É simpático esse. Papo na DR, né? Porque o podcast acontece dentro da Della Rosa. Parada 304. Por que Parada 304? Nossa, essa ideia é boa. Nosso endereço. É o nosso endereço, A gente tá de frente com SP304. E uma parada na 304 pra gravar um podcast. Fazia pouco sentido, né? Bonitinho. Só que a gente descobriu o que depois, Rodrigo? Acho que tinha um restaurante que tem o nome. Sério? Não, vai misturar muito. Um posto que serve um frango assado, sei lá, alguma coisa assim, que chama Parada 304. Acho que é Parada 304. E do Parada 304 saiu o DR 304, que é uma mistura de discutir a relação
Della Rosa com o 304 da SP304, enfim, uma salada mista, né? A gente foi soltando tudo nesse vídeo. Não, é um brainstorm, é um pode brainstorm. tudo. Toda loucura é bem-vinda num brainstorm, né? KM, KM, Conexão DR, esse é bonitinho, esse é bem bonitinho. É, legal. Conexão DR, né? E aí vem algumas coisas aqui que deixaram a gente bem confusos e, assim, a gente ficou realmente meio que entre eles, assim. Prosa, café e peça. Prosa, café e peça. Verdade. Mais que peça bateu na trave, hein? Mais que peça bateu na trave. Quase Mais que peça, né? Verdade. Papo de gestão nem tanto. Muito E, finalmente, e sem mais, café com peça. Café com peça. Né? Café com peça. Ninguém detinha esse nome, não tem registro. Ninguém lançou até então um podcast com esse nome. E aí combinou, porque café é um lugar de bater papo, café é uma mesa, a mesa é um lugar poderoso, né? Que a gente senta para tomar um café, para bater um papo. E com peça, porque afinal de contas o nosso papo Exatamente. tem a ver sobre isso, né? E assim, desde de um mecânico a um vendedor, ao pessoal do marketing, a gente adora um café, né, cara? Café, a gente adora uma pausinha café. pra um Isso café é essencial, né? Na verdade... Pra gravar aqui, a gente na já verdade- tava falando, antes de começar a gravar, já tava falando, né? Já vamos iniciar tomando um café, porque Pra rodar o sistema. bom demais, Pra rodar o sistema operacional. É verdade. Mas, na verdade, a gente não tem pausinha pro café, né? O café que lute, né, cara? Café Porque que lute. a gente toma café o dia inteiro enquanto vive, né, cara? Enquanto Às faz vezes o que até faz. gela o café, esquece. Às vezes esquece o café ali em cima e fica gelado, mas vai gelado. Vai gelado, Vai porque gelado. café é bom de todo jeito, né? Não pode pensar. Aliás, então, esse é o nosso nome, Café com Peça, Café com né? Peça. E aí vem essa ideia do cafezinho aqui na mesa, né? Vem essa ideia de mesa, de poder, de lugar de bate-papo, de lugar onde a gente senta para alinhamento, para aprender, para ter insight, para trocar, para crescer. Enfim, é um lugar muito especial. Esse lugar onde a gente toma café e bate papo, não sobre peça, mas a peça é a fonte das nossas conversas, né? A gente vai aqui atrair tudo que está relacionado à peça, né? A esse produto tão especial que a gente produz lá na Della Rosa, mas que gera e que produz um movimento enorme em todo o país aí, né? Então, Café com Peça. Esse é o nosso nome de batismo, né? Foi o escolhido. Esse é o nome, é a nossa essência. E aí vem a marca, Café com Peça. Eu acho que você consegue ver na tela aí, você que nos assiste, né? Essa xicrinha de café aqui e esse círculo amarelo que traz o nosso nome Café com Peça. Tá aqui o pai da criança, a gente estava falando do homem criativo, Pai da criança. né? Quem desenvolveu essa marca, a marca do podcast, que veio depois, na sequência, da definição do nome do podcast. Como é que você chegou nessa marca, Rodrigo? Conta pra gente. Bem ao acaso. Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Desbloqueia pra que Foi a minha explica. voz. Então tá bom. Então você agora, ao acaso ou não, com o telefone desbloqueado, você conta pra gente O que aconteceu? como que a gente chegou nessa marca Café com Peça. O cara é tão criativo e tecnológico que quando ele fala, o telefone entra na conversa, tá ligado? Não, e nem o meu. E nem é o dele. Nem o meu. Bom, a gente buscou, antes de mais nada, o podcast é um podcast que é gravado na Della Rosa, com pessoas da Della Rosa, eventualmente. Mas não é a Della Rosa falando. É verdade. Então, a gente buscou fugir de tudo que lembrasse Della Rosa. Uhum. A gente é um simples provedor de um ambiente, um conteúdo que possa agregar no mercado. Uhum. Então a gente fugiu de cores, fugiu de tipografia, fugiu de qualquer coisa que lembrasse Della Rosa na identidade. Afinal de contas, a Della Rosa, preto, vermelho, cinza, branco, né? São as cores. Não tem nada disso aqui na marca Nada, Café com Peça. Nada. E as cores também do Café com Peça não combinam em nada com as da Della Rosa, até porque os objetivos são diferentes. Isso aí. Né? A Della Rosa, uma empresa sólida, que já tem uma tradição, já está no mercado há muitos anos, né? E o podcast totalmente novo, né? É uma linguagem moderna, é um público diferente. Uhum. O tipo de comunicação tem que ser mais divertido, tem que ser mais
despojado, Uhum. né? E alegre, né? Tem que ser uma coisa assim, você traz um conteúdo, você traz uma base sólida para a conversa, mas você não traz de uma maneira formal, você não traz algo técnico, você traz de uma forma Com cara de simples, bate-papo. leve, Com cara de bate-papo, né? Então, Exato. a busca foi tipografia arredondada em toda a identidade, exceto no logo. As cores mais animadas, cores que trazem uma sensação de liberdade, até um pouco infantil, Uhum. de certo ponto, na imagem dela, né? Uhum. Porque realmente aqui a ideia é ser um ambiente sem limitação, Uhum. sem borda. Por isso do círculo também, né? Não tem um tempo pré-definido de gravação, não tem... A conversa pode levar 1 hora, pode levar 1h30, pode levar 2. Então, o círculo é infinito, não acaba nunca, não tem um começo e um fim. Acho que basicamente isso. E, lógico, as peças, né? Sempre uma pecinha. perto Lembrando, do né? nosso- É muito bom. Tem o café, Tem o café, tem a peça. E tem todo esse ecossistema, esse ambiente de liberdade, Sim. de informalidade. Sem borda, né? Sem borda. Pra Muito você bom. ver o nível de criatividade do cara, né? É. Você vê, o círculo tem um sentido, cara. É, nada na por arte. acaso. Nada é por acaso. E eu não sei se o pessoal percebeu, mas o café com peça ali tem um formatinho de uma xícara também. xicarazinha, Tá vendo? É uma xícara. Ó. Tá vendo o C uma ali? xicarazinha. Ó. Aqui, ó. Eu acho que o pessoal Aqui não é a alça da Não, xícara. Eu acho que o pessoal não tinha percebido isso, não. Se percebeu, comenta aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. É uma marca linda, é uma marca que a gente já tem aí já há algum tempo trabalhando ela, né? Bonito. Publicamente, a gente está muito orgulhoso. Parabéns pela marca, Rodrigo. Valeu, obrigado. Muito bom, muito bom. E esse podcast nasceu, então, com nome, com marca, e ele tem um objetivo, né? O nosso podcast, ele não tem objetivo, né, de ser um produto da Della Rosa ou publicidade para a Della Rosa. Não é uma ferramenta, não é um recurso de propaganda da marca Della Rosa e nem dos produtos da Della Rosa. Muito pelo contrário. Esse podcast é como se fosse um braço paralelo à Della Rosa, oferecido pela Della Rosa, né, promovido, né, então as despesas, os custos para promover isso aqui, né, inclusive com os convidados que vêm para cá, com a infraestrutura, a energia, a água, o café, tudo isso é oferecido pela Della Rosa, mas não é um produto da Della Rosa, é o podcast de autopeças da Della Rosa, mas que tem um objetivo. A Della Rosa entende a responsabilidade que a gente tem como indústria nacional, né, há quase 50 anos no mercado. A Della Rosa foi fundada em 1976. Então a gente não está aqui só para produzir peças, né, o que é muito nobre e muito importante, Sim. mas a gente entende que a gente ultrapassou já a barreira de um fornecedor de bens e a gente passou a ser também um fornecedor de conteúdo, de qualidade, de melhoria, né, de avanço para esse mercado. Então, o nosso primeiro objetivo, que parte dessa responsabilidade como pessoa jurídica, né, que tem a consciência da sua própria responsabilidade, é justamente produzir conteúdo e fazer desse universo de autopeças brasileiro, nacional, um lugar melhor. E isso nos move. E faltava esse tipo de conteúdo também. Faltava. Sim. Faltava. Porque quando ele existe, ele é muito desconectado uma coisa da outra. Uhum. né? É verdade. É um universo muito engessado, assim, né? Se for com relação a conteúdo, né? É. Você encontra algumas coisas, mas assim, nada tão profundo às vezes, né? Ou às vezes, muitas vezes, voltado para a publicidade da marca Da própria que marca. está promovendo, Exato, que não é o nosso caso. Exatamente. Né? Então, essa pureza, essa transparência é muito importante. Sim. A gente não está aqui para fazer propaganda do terminal, do trator Valtra que a Della Rosa produz. Não é sobre isso. Nunca será sobre isso. E as conversas que acontecem aqui é o tipo de conversa que acontece, por exemplo, quando a gente está numa feira. Né? Então você conversa rapidinho com alguém, seja um fornecedor, seja um cliente. Você conversa, a história é legal, né? Mas ela morre ali, né? Ela ficou restrita a quem falou, quem ouviu e acabou. Ela não gera continuidade, ela não gera conteúdo, ela não gera... É como uma onda, né? Você
cai aquela gota ali, aquela ondulação para, não prossegue, né? Uhum. E a partir do momento que você põe numa mesa com tempo para se discutir, Muito bom. para se falar, Muito bom. esse conteúdo gera resultado, ele vai para frente, né? Você dá voz para essas pessoas, né? Sim. Que são importantíssimas no mercado, que tem muito a agregar, muito para ensinar, né? E inclusive pra gente, né? Que fica ali atrás das câmeras, a gente aprende muito. A gente assiste vê todos os episódios obrigatoriamente. E eu edito os episódios e eu acabo decorando até as falas, até o que o pessoal fala. Daqui a pouco ele tira o fone e sai com sotaque de gaúcho. Sai com um sotaque de mineiro. Porque ele tava ali horas e horas ouvindo alguém No minuto falando. 33 foi falado... É tipo isso. Mas você falou uma coisa muito importante. A gente já falou aqui do desafio que o Henrique nos passou, da reformulação do nosso estúdio para que o nosso estúdio de TV se tornasse um estúdio também de podcast. A gente falou da definição do nome, da marca, da importância da marca. A gente trouxe aqui a definição do objetivo, né, que é gerar conteúdo. E aí você, gerar conteúdo para o mercado de autopeças, você deu uma linguagem muito importante aqui do como que a gente gera conteúdo para o mercado de autopeças. Não é com propaganda, não é com marketing, é dando voz àquelas pessoas que são autoridades, que carregam experiência, que carregam histórias, insights, né, que trazem realmente algo que seja nobre, valioso, nobre no sentido de agregar valor para o universo de autopeças, né? E a gente passou a dar voz para essas pessoas. E aí vem também a definição do tipo de podcast que a gente escolheu ter. Nosso podcast não é um podcast de comédia, não é um podcast de contação de história, é um podcast de entrevistas, de bate-papo, de mesa, de conversas. E aqui saem histórias, insights, experiências, implementação de tecnologias, histórias de fusões, de expertise sobre vendas, como vender melhor, como atender cliente. Então, a gente realmente tem aprendido muito sobre esse universo. Isso é muito legal, né? Sim. É verdade. A gente aprende muito mesmo. E é assim, né? Principalmente quando a gente tá presente em todas as gravações, né? E não são histórias, assim, teóricas, né? São histórias... São conteúdos assim, eu testei, foi assim e aconteceu dessa maneira. Né? Então, são histórias comprovadas, né? Eu fiz dessa maneira e foi legal. Eu fiz dessa maneira lá no meu negócio e não foi legal. Por que foi legal? Por que não foi? O que eu faria diferente? O que eu não faria diferente, né? Então, são sempre histórias que têm uma verdade muito grande por trás, né? História de vida, histórias engraçadas, histórias de empreendedorismo, história de pessoas que, eu passei um perrengue lá, mas deu certo, graças a Deus, hoje aí minha empresa tá de pé, né? São muitas histórias, né? Histórias técnicas, né? De pessoas que participaram de criações de normas, de coisas importantes, né, para o mundo automotivo. É muita coisa, cara, muita coisa. É bacana demais, demais, demais. E até então, sei lá, pelo menos a gente sempre procura pesquisar muito, né, as coisas que a gente vai fazer. E até então, quando a gente começou a pesquisar sobre podcast, como que a gente vai fazer? Então a gente começou a pesquisar outros, né? Porque a gente foi aprendendo junto a fazer. Aprendendo junto. E aí a gente não achava, né, cara? Tipo, uma coisa tão aprofundada assim, né? Sobre esses assuntos que a gente tem abordado. Então eu acho que realmente o Café com Peça soma muito, assim. Soma muito, porque quem que a gente quer ouvir aqui? Né? Para que fique claro para todos que estão conhecendo, estão se aprofundando mais nesse nosso podcast. A gente quer ouvir gente da linha automotiva pesada, da linha automotiva leve, agrícola. A gente quer ouvir gente que está envolvida em todas as pontas desse segmento de autopeças nacional. Não só de autopeças, mas automotivo em geral, nacional. Então, até fiz uma relação aqui para não esquecer, né? Quando a gente ouve gente de toda a cadeia, vai da base até o topo. Então, na base você tem, por exemplo, quem que a gente quer trazer aqui? Gente que produz aço, né? E que está tão entremeado, né? Permeado na cadeia produtiva automotiva nacional e mundial, claro. Passando pela indústria de transformação, pessoas que estão envolvidas dentro de indústria que já
e muitas vezes pode até em algum momento estar sendo concorrente da própria Della Rosa, né? A distribuição, distribuição, varejo, atacarejo, revendedores, distribuidores. A gente quer ouvir também consumidores, pessoal de garagem de ônibus, usinas. A gente quer ouvir aqui também influencers, pessoas que acabam ouvindo, falando e tendo uma influência real, apesar de a gente chamar de influencer digital, uma influência real nas escolhas desse mercado, né? Pessoas que falam, olha, eu testo isso, eu penso assim, eu acho que isso é bom, acho que isso é ruim, né? Referências de mercado, existem pessoas que são muito reconhecidas como autoridades, eles têm uma influência, uma referência muito grande, porque trabalharam a vida inteira nesse mercado, podem ser engenheiros, representantes comerciais, vendedores, diretores, né? Pessoas que são, às vezes, até celebridades aqui nesse nosso mercado automotivo. A gente quer ouvir também nesse podcast pessoas relacionadas a órgãos e instituições que são particulares ou públicas, tipo Anfávia, Sindipeças, secretários, ministros de transporte, de indústria, comércio, né? Prefeitos, às vezes falando de transporte público, a importância do transporte público, enfim. Isso, enfim, vocês estão entendendo aqui que a gente quer chegar até o topo. Né? É uma infinidade. O topo são as montadoras, né? Já imaginou que legal? A gente está ouvindo aqui alguém do marketing de uma montadora importante, né? Que fala do desenvolvimento de um produto, as razões pelas quais eles escolhem materiais A, materiais B, como eles enxergam o futuro. Poxa, então é tudo isso que a gente quer ouvir aqui e é para isso que a gente está trabalhando, né? Basicamente trazer repertório, né? Trazer repertório, é isso aí. Repertório. É isso aí. E com isso agregar, né? Para quem consome esse conteúdo, conseguir montar as próprias novas ideias a partir disso, né? Isso. Novas ideias. É muito importante. E por isso o podcast Café com Peça ele se torna importante para toda essa cadeia também. Né? Da base ao topo. Né? Com todas essas informações que são, de alguma forma, integradas e distribuídas com uma boa seleção, com muita qualidade, né? Com essa curadoria que a gente pretende fazer aqui. Que legal. Dá um senso de propósito muito grande isso, né? Dá, cara. Muito bom, muito bom. Agora, vocês sabem por que podcast chama podcast? Só uma curiosidade. Né? Porque eu amo rádio. Uhum. Eu cresci ouvindo rádio. Então eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos, eu comecei a escutar Jovem Pan. Eu tenho 39 hoje, já tá liberado aí pra quem quiser zoar aí. Tá bom? Essa carinha aqui de 38, com corpinho de 38 com 39, realmente é especial, eu sei. Um jovem cansado. Um jovem cansado, né? Mas vocês sabem por que podcast chama podcast? Eu ouvi rádio a vida inteira. De repente, esse conteúdo de rádio começou a ser chamado meio que de podcast, enfim. E aí, cara, que esse negócio de podcast, cara? Deixa eu ver isso aí. E eu comecei a consumir podcast. Eu amo podcast. Né? Tem alguns podcasts que a gente ouve que eu acho que passam a fazer parte da nossa vida, né? Então você fala, cara, já perdi 5 episódios do cara, preciso, né? Porque realmente te ajuda a se desenvolver, a se estruturar. Às vezes você está querendo aprender mais sobre economia, às vezes sobre investimentos, às vezes você quer ouvir uma coisa mais ladainha, uma coisa para relaxar, né? O cara falando de, né, enfim, qualquer assunto aí, viagens, sei lá, cara, tem podcast de tudo nesse planeta. Nossa. Né? Ok, beleza. O conteúdo de rádio foi modulando até virar um negócio que chama podcast. E a rádio continua lá firme e forte, ao contrário do que disseram as más línguas, que rádio ia acabar. Rádio é um negócio amado ainda pelas pessoas. As pessoas ouvem música, conteúdo na rádio. Mídia não acaba, né? Mídia não acaba. Mas podcast, essa palavra, esse termo podcast, esse negócio que a gente está fazendo aqui, passou a existir muito recentemente. Tem aí mais ou menos 2 décadas aí que isso aqui existe, né? E se popularizou. Principalmente, acredito eu, de 10 anos para cá e principalmente depois de 2020, da pandemia. Sim. Né? Vocês sabem qual é a origem dessa palavra podcast? Há algumas controvérsias quanto a quem criou efetivamente o podcast ou o termo podcast, né? Mas, de maneira geral, o podcast tem um pezinho na Apple ali, por conta do iPod. iPod. Né? E broadcast. É isso aí. Que é o rádio.
Então, era um conteúdo de rádio que você poderia transferir para o seu iPod, Uhum. até porque o script inicial foi feito para o iTunes. É. E você poderia ouvir a hora que você quisesse esse conteúdo, né? E, se eu não me engano, tinha um programa de rádio nessa época, acho que 2004, se eu não estou enganado, que começou a disponibilizar na internet para quem quisesse, depois do programa, podia baixar o programa. Você que No não caso, conseguiu estar com a gente aqui das 3 da tarde às 4:30 da tarde na A quarta-feira, hora que você quiser, baixa. você pode curtir o nosso conteúdo e se relacionar com o nosso conteúdo à noite na sua noite. casa. Toma. Exato. E isso foi ganhando um apelo grande, né? Porque o rádio tem aquele horário pré-definido, assistiu, não assistiu, sinto muito, né? É. E se Perdeu. o conteúdo é bom e a pessoa tem interesse, vou baixar lá e vou conferir depois. Só que não tinha nada automático pra isso, né? A pessoa teria que entrar num site, baixar o episódio do dia tal, vou baixar ele aqui. E com a criação da ferramenta em si que disponibiliza essas atualizações, tô seguindo o canal X, cada vez que publica alguma coisa eu recebo uma notificação, tá disponível já, pode baixar a hora que você quiser. Podcast. E agora, então, 2004, 2005 iniciou, acho que, a ferramenta. Lá fora é muito mais conhecido que aqui. No Brasil tem podcast já faz um certo tempo. Tá se popularizando, né? Só que a pandemia foi Eu acho fundamental, gritante, né? E teve empresas de mídia muito grandes que entraram nesse mercado, né? Então, até as pessoas que não conheciam podcast, não sabiam que existia, ou para que serve, como eu uso, começaram a ter contato com essa possibilidade e o mercado cresceu muito, né? No Brasil, eu acho que, pelo menos pra mim, assim, a percepção que eu tive Cresceu muito. é que esse boom do podcast aconteceu quando começaram os videocasts, né? Uhum. Porque o que ele tá fazendo aqui é um Som mais imagem. Isso, som mais imagem. Eu sou muito visual, Uhum. né? Eu gosto muito de imagem, Uhum. né? Então eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo. Eu consumia já podcast, mas comecei a consumir com mais frequência quando começou os videocasts. Aí, tipo, eu comecei a assistir os canais, né? Ver os convidados. Até porque eu não sei você, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu ouço muita rádio. Aham. Quando eu ouço alguém falando na rádio, é o fulano de tal, é o Hugo Della Rosa falando na rádio. Cara, eu entro no Google, Pra ver digito quem é. Hugo Della Rosa pra ver como é a cara do cara. E às vezes eu falo, nossa, ele é igualzinho a voz dele. E às vezes eu falo, cara, esse cara não tem nada a ver com a voz dele. Então o videocast, ele atende um pouco desse negócio, dessa curiosidade humana de você relacionar o rosto, né, o perfil, o movimento com a voz da pessoa, né? E até depois, quando você ouve só o áudio, você consegue imaginar a pessoa falando, né? Você fala, Isso. Esse cara tá falando comigo. Exato. Então eu senti mais proximidade depois disso. Aí hoje, dependendo do canal que eu tô ouvindo, assistindo, né? Às vezes eu não preciso nem assistir mais, porque eu já sei que aquela pessoa é aquela pessoa. Né? Por exemplo, você pega um exemplo grande aí, né? Você sabe que aquele cara lá, o host daquele podcast, eu sei quem é já, né? Aí às vezes o convidado você conhece, você já sabe, né? Se for um famoso, você sabe quem é o rosto, né? Não, e o mais doido hoje é que o ecossistema da internet, ele permite que você ouça um podcast, goste do conteúdo, e aí você vai e assiste o podcast em formato de videocast, que é o podcast, né? Aí você vê lá o Primo Rico. Né? Poxa, isso. o Primo Rico. Poxa, vimos o cara. Estamos falando aqui de um dos maiores podcasts do Brasil. Sim. Né? Primo Rico. Poxa, que legal. Você viu o cara. Aí você vai no Instagram e começa a seguir o cara. Então você passa a se relacionar com aquela pessoa que é um podcaster, que é um outro termo novo. É um produtor de podcast, é um host de podcast. O podcast é dele. E aí, cara, esse negócio passa a fazer parte da sua vida, né? É verdade. muito doido. Sim. E chega uma hora que parece que... chega uma hora não, né? Não demora muito. Mas parece que você tá na mesa com a pessoa realmente, Isso. Parece que você faz parte da conversa, né? E o podcast, eu não sei vocês, mas eu acredito que seja muito difícil um podcast sendo consumido, por exemplo, em família, vamos todo mundo aqui assistir esse podcast. Pode crer, é verdade. É um conteúdo muito seu, né? Aquele momento que você tá só você, seu celular ou a sua TV ali, seu computador. É um conteúdo pessoal conversando e você participando. Então acho que essa pegada de ser uma coisa meio intimista, assim... Muito bom. Aproxima muito, né? Muito bom. Quem tá falando com quem tá ouvindo. É verdade. Né? E quando você senta numa mesa, tem várias pessoas conversando,
todo mundo participa, né? E o fato de você estar apenas ouvindo, que seria o caso do rádio, né? No rádio ainda você ligava às vezes para participar. Você sente a necessidade de colocar o teu ponto de vista, de participar realmente daquela conversa. Então, o podcast, os canais de vídeo, eles permitem isso, né? Eles dão essa oportunidade de participação de quem está fora, né? Da mesa, mas quer estar ali junto participando do conteúdo. Eu acho que isso também tem uma diferença grande do tipo de conteúdo produzido. É verdade. Muito bom, muito bom. Verdade. Você falou dos grandes grupos de mídia. É interessante que os grandes grupos de mídia, você pega Grupo Globo, Grupo Folha, Grupo Jovem Pan, etc, eles produzem jornalismo de alto padrão, em termos de infraestrutura, roteiro, direção, investimento pesado. Eles já têm as suas concessões de TV, então tá à disposição na TV a cabo, tá à disposição na TV aberta, mas eles entraram com tudo na produção de podcasts. E não só copiando e colando, como foi lá no princípio, há 20 anos atrás, o conteúdo ao vivo, para quem não pôde consumir mais tarde ou à disposição no dia que o cara pode. Mas eles passaram, esses grandes grupos, a desenvolver os seus próprios podcasts que nem entram na sua grade de programação. Sim. Porque o podcast se tornou realmente um companheiro das pessoas. É um lugar importante para as pessoas hoje. E né? No caso da TV, por exemplo, é muito caro o segundo da TV. Cada segundo da TV é muito caro. Então, digamos que você tem uma notícia A, essa notícia não pode perder 1 hora falando sobre ela longamente, isso. Vamos discutir o assunto, né? Começou com o Big Bang, terminou, não dá. Então, a TV é jogar notícia no ar, tá acontecendo isso, né? E depois o podcast, não que a produção de podcast seja free, não é, tem todo um investimento dessas empresas. Mas é um ambiente em que você consegue prolongar a conversa e você não tem o problema de, vou mudar de canal. Não tô gostando, mudo de episódio dentro do mesmo canal. Então, é uma forma mais segura de você abordar o conteúdo com profundidade sem cansar quem tá ouvindo. Né? É isso aí. E sem ter um custo alto também. É isso aí, muito bom. Então, é a soma de iPod, que é esse dispositivo da Apple, com broadcast, que é a transmissão da rádio. Começou meio que para copiar o conteúdo ao vivo, para que ele fique à disposição para o momento que o interlocutor, né, o telespectador, o radioespectador queira ouvir, né? Mas acabou evoluindo para essa coisa toda com tecnologia, com seriado, né, com imagem, com a internet. Tem livros em podcast. Isso é incrível. E a gente tá dentro. Que coisa boa, a gente tá junto nisso. Sim. Né? E tá junto desde quando? Desde que o sonho começou, as coisas foram definidas e a gente lançou o nosso primeiro episódio no dia 6 de julho de 2023, exatos aí 5 meses atrás. A gente tá aqui em dezembro, no comecinho de dezembro, né? Então a gente tá muito feliz por isso. O primeiro episódio com o Zé Trentin e o Roberto da Orbid. Foi um marco, né? Esse primeiro episódio foi um marco, né? Muito gostoso, né? Foi muito bom, muito bom. Zé Trentin, uma figura, né? Gente boa demais, umas histórias. O Roberto carregando uma história de vida, de família, de empreendedorismo, né? Então a gente já começou com tudo, né? Já começou com tudo. Com o sarrafo lá em cima. Né? Aliás, os episódios de modo geral. Esses episódios foram na Automac, né? Todos, né, cara? Tipo, muito bons, alto nível. Altíssimo assim. Padrão. Altíssimo padrão. Bom. Que legal. Bom, podcast. A gente tem o agendamento da pessoa que vai fazer a entrevista, a gravação, a edição, a publicação desse episódio em todas as plataformas de podcast, Instagram com os cortes, com o aviso de que foi ao ar, e YouTube, o episódio completo, né? Também ali com a imagem. E depois também a comunicação, né? A comunicação de que tudo está no ar. Vai lá, curta, compartilhe, consuma, né? Agendamento, gravação, edição, publicação, comunicação. É um trabalho complexo a cada episódio. Como que tem sido essa experiência para vocês? Porque agora a gente está completando 1 ano desde que o sonho saiu do surreal
né? Saiu da expectativa do quem sabe a gente pode ter um podcast, fazer um podcast, para já a conclusão aí com mais de 10 podcasts. Já quantos a gente já tem no ar? Quantos episódios? 11, 12 mais ou menos, que né? A gente tá 11. Acho que é 11. Ok, 11 ou 12. já dá para fazer um balanço. Já. Como é que tem sido a experiência, meninos? O que vocês falam pra gente aí? Curva de aprendizado. Vamos curva de começar aprendizado. com quem grava. O que vocês me dizem Quem aí? grava. Cara, a experiência é sensacional. Assim, a gente teve que estudar muito, ver muito. Por exemplo, o que chama muito a atenção das pessoas, às vezes, para ir para um canal de podcast, são os cortes, né? Você vê, às vezes, um corte, um trechinho no YouTube lá, né? Ou no Instagram. E aí, aquele trecho daquela conversa te chama atenção. Você fala, pô, legal. Não conhecia esse cara aí, mas ele tem algo interessante pra falar. Vou assistir o episódio. Isso chama muita atenção, né? Então, assim, a gravação é algo espetacular de se fazer, né? Tecnicamente falando, a gente tem que estar atento, né? Pra fazer o corte de câmera e tudo mais, enfim, né? É muito bom porque sempre agrega muito, né? E, cara, fazer essa parte de corte, eu acho que é o que... Assim, um corte certeiro, sabe? Aquelas coisas sem O que é um corte, Du? Um corte... Você tá falando de corte, tá. né? Que não é o corte de câmera. Uhum. Não é a tomada de câmera 1, câmera 2. Isso Tá, isso é a tomada de câmera. Ok, agora fala, o que é um corte? A gente tem que fazer um corte certeiro. O que é um corte certeiro, Du? Um corte certeiro. Um corte, na verdade, nada mais é do que um trecho, né? De vídeo e áudio do podcast, do que episódio. Destaca uma fala, que destaca uma ideia. Uma ideia, né? Que tem um sentido, né? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim, exato. Então, pode ser uma história, pode ser um assunto polêmico, enfim... Coisas do tipo, isso seria o corte, né? Uhum. E esse corte é publicado no YouTube e publicado também no Instagram, né? Nos Reels do Instagram. E aí ele tem um alcance, às vezes, um pouco maior, né? Principalmente no Instagram, né? Então, o corte é uma ferramenta que a gente usa para que a pessoa não precise assistir o episódio todo. Às vezes ela só quer saber o conteúdo daquele corte. Ou então o conteúdo daquele corte vai fazer com que ela queira saber todo o conteúdo que foi falado no episódio completo, né? Então, isso seria o corte. Então, o corte certeiro a gente... Eu acabo tendo uma certa facilidade para fazer esse corte, por quê? Porque como eu tô gravando e eu tô vendo aquilo que tá sendo falado... Você já tem uma expectativa, né? Poxa, isso aqui vai ficar animal no corte. Exatamente, eu já tenho uma ideia do que vai ficar bacana. Então, eu falo, pô, essa hora ele falou essa história, eu acho que vai atingir o pessoal, vai chamar atenção, né? Ou então, ele falou sobre uma estratégia da empresa lá, né? Uma estratégia de venda, ou como eles colocam um novo fornecedor, enfim, como foi desenvolvido o produto, enfim, coisas desse tipo. E são coisas que acabam chamando atenção, né? Tanto no título do corte, como no conteúdo do corte. Até porque a gente não gosta de enganar as pessoas, né? A gente gosta de pôr um título que chame atenção, mas com conteúdo que chame atenção. Né? Não falar assim, E que tenha correlação, né? Exatamente, porque senão você vai assistir o corte lá, você vê lá, fulano... sei lá... Tem que ser chamativo, mas não pode levar ao engano. Arrebentou esse terminal de direção, o caminhão capotou. Mas não é um clickbait, não é um clickbait, não é uma isca Exato. podre, não é uma coisa que o cara vai morder e vai falar, poxa, não devia ter vindo aqui. Não é sobre isso, né? Não. Os cortes, eles, na verdade, têm a intenção de serem uma ponte que trata a realidade e que facilita para o interlocutor saber do que diz respeito um conteúdo completo daquele episódio. Só isso. E o tempo é uma coisa tão escassa hoje que você tem um episódio lá de 40 minutos, 1 hora, né? Vale a pena eu dar play nesse conteúdo? Né? Eu vou dedicar meu tempo a ouvir 40 minutos, vou parar para ouvir 40 minutos. Então, o corte, ele já dá uma prévia rápida do conteúdo para a pessoa decidir ali se ela vai querer se aprofundar naquilo ou não, né? Então isso facilita também. Ele é importantíssimo na tomada de decisão, Sim. né? E a nossa intenção é atrair as pessoas pro canal, né? Do Café com Peça.
É claro, não forçar, mas atrair realmente quem se interessa pelo assunto. Sim. E, né, como o nosso objetivo é agregar conteúdo para esse mercado, a gente quer que o máximo de pessoas assistam, né? Uhum. Então, acho que é isso. Um corte certeiro, acho que é isso. É o corte que realmente toque na pessoa de alguma forma, né? Seja emocionalmente, seja um insight que ela tenha sobre algo, né? Da vida dela, ou uma curiosidade, e que acabe levando ela pro episódio completo. Muito e bom. aí fidelizá-la lá no nosso canal. Muito bom. Essa experiência você não tinha antes do Café Não com tinha, Peça, né? não tinha. De sensibilizar o interlocutor assim dessa forma, né? E aí, Rodrigo, como é que tá sendo a experiência de conviver já quase um ano aí já entre o antes, durante e o depois aí do lançamento do o podcast? começo faz mais de 5 meses, né? É. O começo faz mais de 5 meses. Foi um processo novo, né? Foi Uhum, um processo novo em que experiência zero, uhum. né? De todo mundo aqui, ninguém Uhum. sabia absolutamente nada de podcast, a não ser consumir ele. Exato. E a gente teve o processo de pesquisa, teve o processo de seleção de materiais, processo de seleção de ideias, processo de decantação para ver o que ia ser viável, o que não ia ser, para que caminho ia, para que caminho que não ia. E aos poucos, de forma bem orgânica, bem tranquila, acho que a gente foi construindo tudo, Aprendendo, né? É. tudo Aprendendo junto, e praticando. né? Tudo junto, tudo foi se encaixando, né? E tem valido muito a pena, né? É gostoso. Tem demais, valido é muito a pena. legal. Vocês se sentem inspirados pelas histórias? Nossa, Ah, demais, sim. A gente sente até falta, né, cara? Quando não, Quando não tem gravação. É. Olha que legal isso. Às vezes a gente conversa, cara, tem que gravar mais isso daí, tipo, tem que chamar mais gente, né? Mas é a rotina, né? Porque a rotina, assim, né? É muito... O tempo é muito concorrido, né? Tanto pra fazer a gravação, quanto pra conseguir Editar, as pessoas. tratar. Exatamente. A edição também, né? Mas a gente sente falta, cara. Na Automec, assim, por exemplo, que a gente gravou muito episódio, assim, né? Em Poucos dias. Poucos dias de feira, foi legal. Fiquei enfornado no estúdio lá. A Automec foi quase uma produção industrial de podcast. né? Exatamente. Mas é muito bom, cara. A gente sente falta. Eu particularmente gosto muito de gravar. Você falou da Automec. Qual foi o maior desafio nesse primeiro ano do podcast Café com Peça? Acho que foi a própria Automec, né? Cara, acho que foi. Acho que foi. Por quê? A gente fez um estúdio dentro uma da Automec. feira, de um cara. Dentro do stand da feira. Uma feira enorme, um stand. Lotado de gente, Lotado de barulhento. gente. A gente né? arriscou muito. Exato, A gente arriscou. barulhento. Porque a gente não tinha a menor certeza de que o som ia ficar bom. Cara, A gente não tinha a menor certeza que a imagem ia ficar boa. Exatamente. Cara, E no nossa, fim deu tudo certo. É verdade. pensando, porque assim, a gente que vem eu que vim da fotografia, do vídeo e tal, então você fica sempre preocupado com a luz, né? Com a iluminação. Porque a iluminação é tudo, cara. Se você tem uma boa iluminação, você tem uma boa imagem, Uhum. né? É claro que o equipamento conta muito, mas você tem que ter uma boa iluminação, né? E aí a gente preocupado, né? Nossa, Rodrigo, e aí, cara? Será que a iluminação lá é boa? Que vai levar luz? Vai caber luz dentro do estúdio? Porque é o stand nosso, mas a gente não pode ter um estúdio gigantesco. 50 metros quadrados. Exatamente. Não tem como, né? E as Né? gravações começaram lá, né? Então a gente não teve É. um período de adaptação aqui. A gente fez local. testes. A Testes. gente fez aqui, testes, né? E daí a gente já levou pra lá. O né? primeiro Com a cara e a convidado coragem. pra valer que foi gravado foi lá. durante a Automec, né? Foi durante a Poxa, a Automec. gente foi meio louco, hein, A velho? gente foi. No meio não, Porque totalmente. o primeiro uso efetivo do equipamento, a primeira gravação de convidado, foi no meio de uma feira gigantesca. O nosso stand da Della Rosa, né, que permitiu que o estúdio tivesse lá, era um stand muito grande, com 2 andares. O estúdio do Café com Peça ficou no segundo piso, né? Ficou acima do térreo. É. E isso, caramba, isso foi grande demais, né? E Foi o algo fato de assim- estar pra cima, né? É que o som de todo o pavilhão ia pra lá, né? É verdade. É verdade. Parece que todas as conversas dali de baixo subiam. Daí a hora que a gente subiu lá e escutou aquele barulho, a gente falou, será que vai dar certo? Deu. Foi um baita desafio. Foi. Que a gente venceu. Ficou muito bom. Tinha, muito tinha bom. o grito bom. de guerra do pessoal, né? Ah, é Tinha verdade. os Quando- stand que faziam os gritos de guerra no final. Quando os caras batiam a meta, au, au, É. au.
os 300 E lá, a mas gente deu no certo. meio da gravação lá, falou, "Ixi", mas deu tudo certo, né? Deu Foi tudo muito legal, certo, foi muito cara. legal. E coisa boa. O pessoal ficou muito à vontade também. Eu acho que isso foi ficou. muito importante, né? Foi importante. E um detalhe, a gente tinha o telão lá no stand que a gente jogava a imagem Isso foi lindo. ao vivo do que tava rolando no estúdio lá no telão, né, Os cara? nossos equipamentos a gente tinha controle, Exatamente. mas ainda estava interligado com o equipamento de terceiro que estava ali e a gente ficava... Tinha um telão de LED gigante. Gigante, Eu não sei gigante. falar o tamanho. Você consegue lembrar do tamanho? Acho que 3 metros, 4 metros. 4 metros de largura. Era grande. Né? Era muito grande. Era 4 E por 3, todo eu acho. episódio que foi gravado foi retransmitido real time, ao vivo, telão, nesse telão. Né? Então ficava ali, falta alguns minutos, em instantes, iniciaremos novo em instantes. episódio, iniciaremos em instantes, uma musiquinha legal e tal. E as pessoas que passavam pela Automec ali, uma multidão, eu acho que é uma das feiras mais concorridas do Brasil. Muita gente. Uma multidão, assim, se acotovelando nos corredores, viam aquele telão gigante de LED ali dentro do stand da La Rosa, transmitindo ao vivo o podcast. Foi um O baita pessoal desafio. parava pra tirar foto no telão. É verdade. É verdade. É verdade. E aparecia o estúdio lá em cima, né? Então era interessante. O pessoal falava, nossa, o que tá passando aqui? Ah, tá gravando ali agora. Tá acontecendo agora. Então, É por isso que eu gosto de trabalhar com gente doida. Porque se vocês fossem sãos, a gente jamais teria feito isso. Né? Então, fazer as primeiras gravações, né? Atender os convidados, deixá-los à vontade, né? Ser técnico, ser host, fazer tudo dar certo na gravação e ainda transmitir ao vivo num telão pra feira inteira ver. Isso foi incrível, cara. Parabéns, vocês são Foi. muito loucos, velho. Nossa, foi muito bom. Mas São muito loucos. deu certo, né? Foi o cara? nosso maior desafio até hoje. Foi. Disparado, né? Disparado. Exato. Ainda eu até lembro de uma conversa, o Rodrigo, quando tava acabando a feira, assim, a gente parou lá no mezanino lá, a gente ficou observando as coisas assim, né? Aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, deu tudo certo, meu. E no começo, antes da gente ir pra Automec, a gente tava organizando, né? Planejando o que ia levar, né? E daí a gente vai pondo, né, as variáveis no papel ali pra tentar eliminar o máximo possível. Se isso os der riscos, ruim, né? vamos já Se isso aqui usar acontecer, o que a gente vai fazer, né? Quase uma contingência ali de... Falei, Du, você parou pra pensar? Ele, o quê? Falei, tem muita coisa pra dar errado. Muitas coisas. Tem. Cara, a quantidade de equipamento, de cabo, computador, câmera, mesa de corte de vídeo, mesa de som, microfone. Cara, a quantidade de coisa que a gente levou. E parece simples, mas às vezes um conector de 1 Você centímetro. é maluco. Se ele parar de funcionar, aquilo gera um caos. Exato. Porque você Você é precisa maluco. brotar um conector no meio de um pavilhão. E graças a Deus. E, cara, eu tudo tenho um funcionou. estímulo por esses equipamentos que você não tem ideia. Eu chego aqui, eu pego aquela mesa de áudio, a mesa de corte, o computador, assim, eu falo, cara, esse negócio é meu. Ninguém mexe aqui, cara. Meu bebezinho. Meu bebê. Oh. E a gente tirando tudo aquilo, levando pro stand. Eu travei na Na escada rolante. com o Nossa, isso foi muito bom. computador na mão, cara. Não, essa história é boa. A gente chegou no pavilhão lá no São Paulo Expo, né? E a gente chegou com o carro até o teto de equipamento, um monte de coisa e tudo coisa delicada. É tudo bebezinho recém-nascido, não tem nada que pode cair no chão. Nnada. Ainda mais um... Só o Du. Só o Du. Muito bom. Viu? Imagina um computador como aquele que você estava carregando na mão. É um super computador da NASA, assim, que faz tudo e mais um pouco, com processador não sei das quantas, com LED piscante e tal. E aí o Du tava 50 carregando... quilos de computador. O Du tava carregando esse computador que nós montamos especialmente para essa produção de podcast, um computador, assim, extremamente avançado. E a gente tava ali, os três ali, né, caminhando, e de repente tinha uma escada rolante, assim. E o Du, eu desci, o Rodrigo desceu, e o Du parou. Gente, eu não consigo, não. Nossa, eu travei. Não, a Lembra gente só disso? foi perceber Eu que travei, ele tava eu lá em travei. cima, a hora que a gente já tinha descido tudo. Eu não consigo, eu tô com medo de derrubar isso aqui, eu não consigo. Vocês dois aqui. Não, mas é só dar um passo do normal. Dá um passo. Dá um passo. Ele, e vai. e a eu vou perninha cair. dele fazia assim, ó. Não. Eu vou derrubar isso aqui, eu vou derrubar. Realmente, Nossa, cara, mas que medo de derrubar aquele realmente, é um amor infinito pelo equipamento. É um Mas amor. isso porque tava do lado do elevador. Não, é. É, a E gente aí- falou, vai pelo E eu elevador, fiquei cara. uns 10 minutos ali travado na frente da escada. Aí uma mulher do lado,
Viu, moço, se você quiser, tem um elevador. Mas não é que ela foi boazinha, ela queria descer logo, estava no meio do caminho. Tava trancando todo mundo. Tipo, é que você não tinha visto, tinha uma fila de 100 pessoas atrás de você, vendo você coloca o pé, tira o pé, coloca o pé, tira o pé. Cara, que vergonha. Ai, foi muito legal. Vergonha nada, essas são as melhores histórias. Não, cara. engraçado pra caramba. É muito bom, cara, muito bom. Muito bom. A gente vai te trollar a vida inteira sobre isso. Vai. Não se preocupe. Pra gente encerrar aqui essa história esse ano, teve algum momento nesse primeiro ano, né, de lançamento, né, 6 meses, quase 6 meses, 5 para 6 meses aí, já do lançamento do primeiro episódio no ar, mas nesse primeiro ano todo aí, teve algum momento aí que a gente pensou assim, poxa, deu ruim, velho. Esse negócio aqui não vai dar certo. Ou, cara, isso aqui tá ruim, cara, e agora não dá pra fazer mais nada, velho. Teve algum momento, deu ruim? Cara, teve. Fora... Porque nem tudo são flores, né, cara? Não. É verdade. A experiência vai acontecendo ao vivo, né, cara? E aí? Fora a travada na escada, cara, teve, assim, já no primeiro episódio que a gente gravou foi com o pessoal da Equipeças. O episódio ficou espetacular, cara. Não fosse... Mas assim, teve uma coisa Conteúdo maravilhoso, né? Conteúdo maravilhoso, os caras, gente boa demais, conhece muito, manja muito do assunto. E só que esses braços aqui, como foi o primeiro episódio... Foi mais ou menos assim, né, cara? Exato. Se o pessoal assistir lá o primeiro o episódio da Equipeças, vai ver isso aí. O braço ficou meio tampando o rosto do... Foi a nossa primeira gravação. Foi a primeira gravação. E aí, só que assim, no meio do episódio, até a gente até se falava, né? Eu mandei um WhatsApp no celular do Hugo, falei, Hugo, tenta dar uma mexida nos braços articulados aí que tá tampando o pessoal. A minha resposta foi, já era, velho. Já era. Não tem o que fazer. E daí eu tava lá embaixo, na frente do telão, porque ia ser a primeira transmissão também. Falei, bom, Sim. deixa eu ver como é que vai ficar. A hora que eu vi os braços na frente da cara de todo mundo. Tampando os caras, velho. Falei, bom, mas agora já não tem muito o que fazer. Falei, já era. Exato. Agora vai ser assim. Até tinha uns ângulos, assim, que pegava o rosto do pessoal e tal. Mas, assim, não ficou legal. Não, Esse né? foi um momento, literalmente, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, não tem o que fazer. Aí depois a gente inverteu, né? A gente inverteu os braços lá, fez um esquema, ficou show de bola depois. E não tem como cortar. Mas Como é que você corta? Não, vamos parar aqui, vamos começar de novo? Perde totalmente Não é um Não. bate-papo mais. Não, Aí já é não. uma gravação. Não dá pra chegar no convidado e falar assim, cara, vamos parar um pouquinho que eu preciso ajeitar esses braços aqui, a gente já... Não dá, né? Então, assim, só que vale muito a pena assistir mesmo com Com o braço na frente. com o braço O na episódio é frente. maravilhoso. Ficou bom episódio demais. Maravilhoso. E teve um episódio, porque a gente faz a gravação na nossa mesa, né? A gente tem a mesa de captura de som, áudio, né? Mesa de som. A gente faz uma gravação com cartão de memória na mesa, com um backup. E a gente faz a gravação também do áudio no computador. E teve um episódio que o áudio do computador, por algum motivo, não sei o qual, né? Porque foi só aquele, não gravou. Então no computador a gente tinha imagem sem áudio. E Né? o áudio quase não precisa pra um podcast. Então, né? Aí eu cheguei na De La Rosa, fui fazer a pré-edição do material todo, né? Pra gente falar, não... Vai, não vai? Isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Exatamente. Aí eu falei, cara, tá sem áudio. Aí eu fui tentando adivinhar o que o cara tava falando. Fui lendo O lábio do cara lá. E falei, não... Começou aqui. Não, beleza. Aqui ele falou bom dia, boa tarde, alguma coisa assim. Encaixei o áudio assim. Aí eu coloquei, ouvi as pessoas falando. Ficou perfeito, assim, certinho no time, né? Eu olhei pro Rodrigo, ouve aí, vê se tá legal. Tá sincronizado. Não, tá sincronizado, cara. Falei, nossa, que bom, cara. Porque Deu ruim, mas eu consegui sair dessa, né? Porque o áudio da imagem não tinha. Só tinha o áudio do backup da mesa, né? Então a gente sempre aprende que é bom ter um backup, né? Porque quem tem um, não tem nenhum, né? Então... A captação de áudio, se você não tivesse esse conceito do quem tem um, não tem nenhum, você teria gravado com um canal só, né, com um recurso só, a gente chegaria aqui e teria matado o episódio. Exatamente. Né? Não teria essa possibilidade. Então... Na hora que você viu, imagino que você suou frio, né? Nossa. A testinha, apareceram aquelas bolinhas na testinha assim, tipo, deu ruim, velho, deu ruim. Não tem áudio, cara. Mas espera, eu tenho um backup. Tem um backup. Né? Senão a gente ia ter que fazer dublagem, né, cara? É verdade, aí não dá certo. Muito bom, mas são experiências gostosas, né? Que a gente passa positivas e negativas. Parou energia. Parou energia, cara.
é verdade. Um dia no meio da gravação de um podcast aqui, né? Aqui na Della Rosa. Aqui na Della Rosa caiu energia na cidade, no bairro, sei lá o quê. Exatamente. E aí a gente falou, eba! Com um convidado que vinha de outra cidade. De outra cidade. É verdade. Esse dia realmente teve que dar uma paradinha. O pessoal aproveitou, foi no banheiro, tomou uma água e tal. Foi o tempo para tomar uma água, fazer um xixi. Exato. E a energia, graças a Deus, voltou. Se ela ficasse horas fora. Deu certo. E depois continuou numa boa, né? O pessoal foi continuou bem. Numa boa. Foi Outro momento deu ruim, mas conseguimos fazer dar tudo certo na sequência. Né? Os nossos deu ruim, deram certo. Deram certo. Deram certo. Muito bom, muito bom. Pra gente, só mais um tópico e muito rápido, de curiosidade, existe uma infra então para podcast aqui. Essa infra que nos permitiu aí passar esse tempo, se divertir aí todo esse ano aí, entregar conteúdo, né? É uma infra que assim, desenvolvida, ela é demandada para um podcast. Se não tivesse ela aqui, essa estrutura técnica, a gente não gravaria e não publicaria podcast. Rapidinho, o que a gente tem aqui essencialmente para fazer gravação de podcast? Vai. Cara, quem tem aqui? Vamos lá. Primeiro, 4 microfones, né? Muito bom. Sim, um aqui hoje, mas são 4. 3 câmeras. Faz o corte aí das 3 câmeras, vai. Aqui, ó. Pra quem não viu, eu tô cortando aqui. É verdade. Tudo bem, pessoal? Tem uma mesinha aqui. Tem uma mesinha aqui. Então hoje eu tô como o cara que opera a mesinha de corte. Ó, a câmera central. Aí, uma lateral e outra câmera lateral. Então, hoje eu tô operando as câmeras aqui, participando ao mesmo tempo. O pessoal vê eu mexendo aqui, tá fazendo conta ali, né? Mas é isso. Aí a gente tem uma mesa de captura de som, né? Uma mesa de som. E essa mesa, ela é desenvolvida para podcast, né? É uma Mixcast 4 da Tascam. Excelente mesa, assim, né? Se alguém quiser, a gente indica, né, Rodrigo? Boa, né? Boa. Gostou, né? Gostei. Muito boa. A gente ficou brincando com ela um bom tempo antes de instalar, né? Ela é uma mão na roda, né? Ela é Facilitou muito muito o trabalho boa. nosso, né? E o computador, cara. Computador, cabo HDMI. Iluminação, que pra dar um cenário, né? Dar uma profundidade. Essa iluminação, ela faz um corte também, né? A gente tem a iluminação cênica e a iluminação de estúdio aqui. Sim, exatamente. São iluminações diferentes, né? Então aqui a gente tem na nossa de frente para nossa mesa aqui, a gente tem 3 softbox aqui com iluminação. E aqui a gente tem 4 barras de LED, que fazem essa luz bonita. Essa luz bonita aí. E ao mesmo tempo faz um recorte atrás. É importante a gente ter para dar uma profundidade. 2 TVs com a nossa marca, né? Que se integram, né? Que se integram. E basicamente isso. Esquecendo de alguma coisa? Não. E 2 pecinhas atrás de tudo isso, fazendo tudo isso rodar, né? Muito bom. E a gente foi evoluindo, né? Ao longo de 2023 para conseguir chegar a essa infraestrutura que a gente pode dizer que está longe de ser uma infraestrutura amadora. Hoje já é uma infraestrutura profissional. Já. Né? Então você tem podcasts aí rodando no Brasil inteiro com uma infraestrutura similar a essa. Né? Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, um pouquinho menos aqui, um pouquinho mais lá, mas isso aqui pode fazer o que a gente tem de infra aqui hoje, a gravação, a edição e publicação de podcast de qualquer tamanho, Exato. De qualquer canal, de qualquer pessoa podcaster do Brasil e do mundo, não é verdade? Verdade. Eu diria que tem algum podcast até com uma infraestrutura até melhor do que a nossa. Mas que a qualidade, assim, a entrega é muito similar. A entrega é muito similar. A entrega é muito similar. Aqui a gente soube dimensionar bem, assim, os equipamentos. Pesquisou muito também, né? Para ter um bom custo-benefício. Uma coisa que entrega uma qualidade boa, com um custo legal também. Porque não é barato fazer um podcast, né? E fazer de qualquer jeito também a gente não queria, né? Então, o importante é isso. E por todo esse esforço financeiro e humano, de energia, de tempo,
pelo amor de Deus, você que nos acompanha aí, você precisa se inscrever no nosso canal, velho. Você não pode ficar longe disso aqui. O conteúdo que a gente produz aqui é muito valioso. Com certeza, você acompanhando a gente vai crescer, beleza? Só um merchan aqui e a gente volta pra conversa. Bom, planos para 2024. Vamos encerrar, vamos concluir o nosso bate-papo aqui. A gente prossegue com o nosso podcast. A gente tem excelentes projetos de gravação. A gente permanece aí com o nosso desejo de publicação de podcasts às quintas-feiras, quinzenalmente, que é a nossa agenda de podcast, né? E a gente quer entrevistar muita gente, produzir muito conteúdo, mas a gente tem uma novidade aí que já tá cravada, que já tá definida para 2024. Vocês querem contar? Vocês contam ou eu conto? Quer contar, Rodrigo? Manda bala? Tá bom, você então é o... O Rodrigo vai ser o cara que vai... É o cara que vai entregar a braba. Vou até fazer o corte, ó. Entrega a braba pra nós aí, Rodrigo. O que já tá confirmado, Rodrigo? Vai ter estúdio de novo em feira. Uau! Show de bola. Qual? Autopar. Autopar que acontece em Curitiba. Autopar. É uma feira da linha do segmento aí automotivo pesado, né? Acontece em Curitiba entre os dias 8 e 11 de maio. A gente leva o Café com Peça com as suas cores, amarelo, roxo, preto, com a nossa xicrinha. Lá tem escada rolante? Lá tem escada rolante. Não. É bom a gente saber disso antes, porque senão vai travar de novo, cara. Se tiver elevador, tá tranquilo. Então você que vai estar na Autopar em maio de 2024, durante a feira, você passando ali no stand da Della Rosa, você vai ver o nosso estúdio Café com Peça lindo, hein? Lindo, todo de vidro em volta, mas maiores detalhes você vai ter que ir lá pra conferir, tá bom? Vai estar surreal o estúdio, cara. Surreal. Tá bonito demais. Surreal. E aí você vai lá, faz um... Vou cortar aqui pra mim. Você vai lá, faz um stories na frente do estúdio lá, marca o Café com Peça, marca a Della Rosa, porque, cara... Tá bonito o negócio, hein? Vai valer a pena. Vai. E com certeza nesse estúdio Café com Peça, dentro do Autopar, a gente vai conseguir também entrevistar muita gente que agrega valor aí a tudo que nós vivemos em autopeças. A expectativa tá alta, né? Altíssima. Bombástica. E as gravações em feiras são muito legais. São muito legais. E tem uma coisa, quem estiver lá vai conhecer as estrelas desse podcast. O Duzinho e o Rodrigo, que vão estar ali dentro do estúdio. Se alguém quiser me ajudar a descer a escada rolante com os equipamentos, eu aceito. Muito bom. Bom, acho que é isso por hoje, né? É isso. Que papo gostoso, que bom. Muito bom. Poder falar com vocês, poder ouvir vocês. Eu sei que vocês me zoam pra caramba, mas vocês me inspiram. Uau. Muito bom. Você que acompanha o Café com Peça, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Esses caras aqui são caras que fazem a diferença na minha vida, espero que tenham feito a diferença na sua vida aí também. Du, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, cara. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, você. pela sua disposição. Você fica com a gente sempre. Esse aqui é mais um desses sempre especiais episódios do Café com Peça. Não deixe de seguir a gente no @Café com Peça lá no Instagram. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Café com Peça. E claro, para você que gosta de ouvir podcast, nós estamos à sua disposição em todas as plataformas de podcast disponíveis aí na internet, tá bom? Seja sempre bem-vindo, fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau!